Primeiro, eu gostaria de esclarecer uma questão aqui. O Tony Lagos não veio hoje. Infelizmente, ele apresentou o programa da manhã, 7 horas da manhã, mas infelizmente ele acabou se sentindo mal e ele foi para casa descansar, mas amanhã ele já retorna, então ele apresenta o programa aqui normalmente. Bom, agora a gente traz aqui uma entrevista, né, uma entrevista que a gente não costuma fazer, né, em outro formato, para a gente abrir um diálogo, porque na sessão da Câmara da última terça-feira, o destaque da noite foi a votação da Comissão de Ética da Casa de Leis. Então, para discutir esse assunto, que gerou grande polêmica, nós conversamos hoje com o vereador Adalberto Araújo. Vereador, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir até o estúdio aqui da TV. E também Arnaldo Maranhão, vereador, também muito obrigada por ter vindo. Inicialmente, eu gostaria de saber dos senhores qual que é a diferença entre um projeto e outro. Se o senhor quiser falar antes, vereador, pode falar sobre essa diferença entre os dois projetos. Teve um projeto que foi colocado pela mesa e outro que foi aprovado, que teve algumas alterações feitas pelo vereador Adalberto Araújo. E uma dessas alterações acabou gerando uma polêmica dentro da casa. Então, gostaria que o senhor desse a palavra inicial. Boa tarde, Diana. Boa tarde, você que acompanha a Voz do Litoral. Quando na nossa curta passagem na presidência da Câmara, por apenas 16 dias, nós tomamos algumas ações e, dentre essas ações, colocar em votação a instalação da Comissão de Ética e Decoro da Câmara. A Câmara de Paranaguá é a Câmara mais antiga do estado do Paraná e, por incrível que pareça, não tinha constituída a sua Comissão de Ética. Pois bem, desde 2013 existiam tratativas da instalação dessa Comissão de Ética que estava, no momento, esquecida. Nós reunimos os vereadores, conversamos com todos os pares, que nós tínhamos esse interesse da presidência da Câmara de constituir a Comissão de Ética, até porque a sociedade, o Brasil, o país, passa por uma crise moral. Então a Comissão de Ética é justamente isso, para fiscalizar e para acompanhar a conduta dos homens públicos, em especial dos vereadores aqui de Paranaguá. Quando nós apresentamos essa comissão, esse modelo de Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, foram feitas 2 reuniões, algumas alterações. Nós sabemos que é humanamente impossível agradar a todos, existiram algumas resistências, várias mudanças foram feitas e o tema maior polêmico da última sessão foi que foi apresentado pelo vereador Adalberto com outros vereadores um substitutivo às 17 horas e 10 minutos, para ser votado às 19 horas. É uma prerrogativa que permite, isso é possível dentro da casa, mas nós acreditamos, na minha opinião, que o debate foi muito curto para fazer as mudanças. E, infelizmente, eu acredito que a Câmara Municipal deixou uma grande oportunidade de realmente prevalecer a verdadeira transparência. O senhor acredita que a alteração feita não deveria ser feita, vereador? No nosso entendimento, ela engessou as denúncias. No texto original, protocolado pela mesa, discutido durante 3 meses, discutido em algumas reuniões, apresentado pela mesa protocolado pela mesa no dia 12 de abril, a denúncia de qualquer cidadão seria um motivo mais ágil de se chegar até a Comissão de Ética, até a casa. Até porque quem deve não teme, até porque toda a pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito à sua defesa. E nós entendemos que o modelo que foi apresentado e aprovado na última sessão, e diga-se de passagem, apresentado às 17 horas para ser votado às 19 horas, um substitutivo com 30 artigos. Então eu até acredito, dentro da minha humilde opinião, que tem vereador ali que não teve tempo de ler todos os artigos. Mas o que mais causa polêmica, é claro que o substitutivo tem um avanço, o Código de Ética está implantado já nesse momento, falta agora o presidente da casa escolher os membros, existe um grande avanço, mas a grande polêmica que nós não concordamos é a maneira como o cidadão comum terá que fazer para fazer uma denúncia. Foram colocados vários elementos que não tinha no código original, que era mais fácil o acesso, como, por exemplo, qualificar a infração, qualificar o acusado, ter testemunhas, até 10 testemunhas. Então, nós entendemos que isso é uma forma de dificultar a denúncia a qualquer cidadão. No meu entendimento, na minha opinião, nós entendemos que, para obedecer o que foi aprovado na última terça-feira, tem que ter uma ajuda, um auxílio de um advogado. Quem entende de tipificação de infração é delegado, é promotor, é juiz e é advogado. Vereador,
o senhor foi quem fez as alterações, então eu gostaria que o senhor desse o motivo pelo qual essas alterações foram feitas. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, vereador Maranhão. Inicialmente, prestar aqui a minha solidariedade a todos os professores, os servidores públicos estaduais que ontem foram tratados como criminosos no Centro Cívico. A todos a nossa solidariedade. Hoje, inclusive, na Câmara, nós estaremos cedendo espaço para a APP Sindicato se pronunciar a respeito dessa temática. Agora, falar sobre ética, sobre moral, sobre transparência, eu fico muito à vontade, Diana, porque eu fui o autor do projeto Ficha Limpa Municipal, eu fui o autor também do projeto que estipula ou pretendia estipular o fim do voto secreto, que foi derrubado também na semana passada pelo plenário da Câmara. Fui o vereador que denunciou desmandos, desvios, os fantasmas, os fichas sujas da Prefeitura. Sou também o vereador, junto com o vereador Adriano Ramos, com o vereador Ivan da Fafipar, que temos denunciado várias irregularidades aqui em Paranaguá com relação à prestação de serviços públicos, de transporte coletivo, de saneamento. Então eu fico bastante à vontade para falar do tema da ética, da transparência e da moralidade. A Comissão de Ética, a Câmara Municipal, é bom que se diga, quando se diz, estavam há 3 meses falando ou conversando, dialogando sobre este código. Pois bem, mas falando internamente, apenas um grupo restrito de vereadores teve acesso ao texto original, porque o protocolo que foi divulgado para os demais vereadores ocorreu há cerca de 2 ou 3 semanas. E aí já queria se votar, inclusive em questão de uma semana já queria se votar, sem analisar adequadamente. Pois bem, os vereadores entenderam que caberiam algumas alterações e houve uma reunião, seria necessária apenas uma reunião, onde todas as deliberações foram acordadas, apalavradas, compromissadas, inclusive da parte do próprio vereador Maranhão. Ele concordou, havia o consenso de que todas as alterações, inclusive esta questionada agora, que seriam realizadas. Pois bem, não houve essa alteração no primeiro momento, foi necessário realizar uma outra reunião com 10 vereadores, né? Todos foram convidados, mas apenas 10 compareceram. Novamente ficou acordado que seriam importantes essas alterações. E aí, para nossa surpresa, de novo, o que foi acordado por conta de um ou outro vereador, que tinha justamente a prerrogativa de mudar ou não a redação, permaneceu como estava. Em razão desse falta de cumprimento daquilo que foi acordado, é que a gente entendeu por bem protocolar. E tanto era consenso que 10 dos 16 vereadores que votaram entenderam pela aprovação da matéria. Um outro dado importante, que é para a gente salientar, é que, ao contrário do que afirma o vereador, não há nenhuma dificuldade para o cidadão comum apresentar a sua queixa. Ora, quando o cidadão comum comparece diante de uma autoridade policial, diante do Ministério Público, o mínimo que se espera é que ele diga qual que é o fato, o que ele está acusando, quem que ele pretende acusar, que documentos ou indícios ele possui, para que não se banalize. E uma preocupação também minha, como vereador independente, ou dito de oposição ali na Câmara Municipal, é que a nossa voz não pode ser calada. Né? Hoje nós somos minoria, somos 4 ou 5 vereadores na casa. Quem vai compor a composição de ética? O que é ético, de repente, para um vereador pode não ser para outro. Né? Por exemplo, será que não seria antiético acordar o encaminhamento de uma votação e depois voltar atrás e não cumprir com este encaminhamento? E assim ocorreu, por exemplo, em algumas votações, onde um pacotaço de projetos foi indeferido no canetaço. Né? Então, onde que está a ética? Onde que está realmente o compromisso de zelar pela verdade? Então, nesse sentido, e outra coisa, também é importante salientar, se fosse aprovado o texto original proposto pelo vereador Maranhão, possivelmente ele estaria hoje respondendo um processo por quebra do decoro ou por falta de ética. Porque ali dizia incitar populares ou usar de redes sociais para criticar outros colegas, outros vereadores. Graças a este substitutivo, hoje o vereador ele tem plena liberdade, como todos nós temos, de usar das redes sociais, dos meios de comunicação, para levar a nossa opinião. Tá. Vereadores, eu tenho aqui o texto que foi aprovado e ele fala como é que é feita o endereçamento da denúncia à Câmara de Vereadores. Então ele diz que deve ser escrita, né, para que a população possa entender, eu vou ler o texto. Ela deve ser escrita contendo a qualificação do denunciante, a exposição do fato denunciado com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação da infração, e instruída por documentos e indicação de testemunhas até o número de 10. Né, esse é o texto que foi aprovado e esse foi o trecho que causou maior polêmica entre os senhores vereadores. Hoje eu, como população, né, se eu, Diana, quiser ir lá denunciar algum vereador por alguma questão ética,
Por exemplo, se eu tenho um vereador e eu ouvi alguma coisa que ele recebeu propina, por exemplo, e eu presenciei ele negociando propina. Como eu devo fazer isso a partir desse texto? Né? Qual é a situação, vereador? Já que o senhor, né, que colocou o texto, gostaria que o senhor explicasse como é que se faz. Ok. Essas circunstâncias, inclusive, é para que a pessoa que seja acusada possa ter a oportunidade de se defender, né? Inclusive, repito, na autoridade policial ou diante do Ministério Público, você tem que descrever a situação para que a pessoa possa exercer o seu direito de defesa e para que também não banalize o Instituto da Representação, da denúncia perante a Câmara Municipal. Senão fica fácil. Qualquer pessoa, às vezes até mal intencionada ou insuflada por outros interesses, pode ir lá e apresentar uma queixa só para tumultuar o ambiente, só para criar um constrangimento a algum parlamentar. Então a pessoa, ela realmente tem que assumir, olha, qual foi a circunstância, quando foi? Como se descreve, repito, um boletim de ocorrência. Agora, você não leu aí um trecho que justamente a Comissão de Ética vai receber a representação. E também, me permita falar, eu creio que a Câmara vai fazer isso, mas eu também vou disponibilizar no meu site, nas minhas redes sociais, um modelo justamente para que a pessoa olha, deve conter isso, aqui, é como se fosse um boletim de ocorrência. A pessoa vai preencher e vai encaminhar, né, de acordo com aqueles requisitos. Agora, se a Comissão de Ética recebe a denúncia e entende que não há elementos mínimos ou provas indiciárias, mas que entende que a denúncia é relevante, nada impede, e aí está no texto, da Comissão de Ética encaminhar para o Ministério Público, que vai ter condições e isenção, isso é importante, isenção para apurar essas denúncias. O que não pode, de repente, e veja o risco que se corre, de repente são 3 vereadores da Comissão de Ética que são da base do prefeito em exercício. E aí a denúncia é contra um outro vereador que não seja da base. Quer dizer, que tipo de tratamento? Nós temos exemplos diversos na Câmara Municipal que projetos, encaminhamentos, pareceres de projetos são encaminhados de uma forma quando os projetos são da oposição e outros mais benevolentes quando não são da oposição, quando são da base de apoio. Então é para proteger, na verdade, esta questão democrática, essa questão transparente, ética, é que também é importante estabelecer-se alguns requisitos. De forma alguma se está engessando, mas tem que ter elementos mínimos para que não banalize, para que não crie daqui a pouco aí um falso fato para querer acusar ou constranger algum vereador. E o que seria esse elemento mínimo, vereador? Vale a minha palavra ou eu preciso ter alguma prova, alguma coisa assim? Vamos fazer uma analogia com o processo criminal. Primeiramente que quem acusa, o ônus de quem acusa é provar aquilo que denuncia. Então, você, de repente, a tua palavra, unicamente a sua palavra, não pode prevalecer, de repente, contra a palavra do acusado ou contra as testemunhas do acusado. Existe também um outro princípio no direito que se chama em dúvida a favor do réu. Ou seja, como é que isso ia ser avaliado dentro de uma comissão? Então, por isso que nós entendemos que unicamente a palavra do denunciante não pode ter peso para, inclusive, cassar mandato. O senhor diz, então, pelo que se entende aqui, é que, na realidade, essa comissão, o medo é com relação à composição dessa comissão. E com relação à interpretação, né, o encaminhamento que esta comissão vai dar a pedidos diferentes que podem ocorrer, né? E, repito, aquilo que, de repente, é ético para um, para outros não é, né? Então, o senhor tem medo da falta de ética dentro da própria comissão de ética? Essa palavra é uma palavra capciosa. Eu não tenho medo de nada. Não, eu digo, né? O senhor está se precavendo contra essa falta de ética dentro da comissão de ética? A preocupação, inclusive, 10 dos vereadores entenderam desta forma, a preocupação é a seguinte, e essa dinâmica de situação e oposição ocorre. Hoje quem está na situação pode ser oposição e vice-versa. Quer dizer, como é que vão ser tratadas essas situações? Vão querer calar a voz do parlamentar? Vão querer, como já houve, eu e o vereador Adriano fomos constrangidos, usamos das redes sociais no início do nosso mandato e fomos constrangidos pelo plenário, que aprovou um requerimento contra nós no sentido que a gente não deveria se pronunciar nas redes sociais. Então, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito zelo, porque, de repente, vereadores que defendem a população, que estão lá justamente a favor de investigar, de apurar irregularidades na prefeitura, em concessionárias do município, vão ficar calados ou vão ficar intimidados? Olha,
fica na tua, porque senão nós temos aqui a comissão de ética. Então, é isso, precaução, não só do Adalberto, é de todos os 10 vereadores, e como falou o próprio vereador Maranhão, antes da votação. A partir da aprovação, não se trata de um projeto substitutivo, de iniciativa do Adalberto, dos vereadores A, B ou C, mas é o código da Câmara. E também tem outro detalhe, isto é um processo em aprimoramento. Se a casa daqui a amanhã deliberar, compreender que deve fazer alterações, vai fazer alterações. Um outro detalhe importante, o projeto substitutivo, que agora já se transformou em resolução, estamos agora na votação da redação final, ele amplia as hipóteses do que seria falta de ética ou falta de decoro. Ele torna mais rigorosa, não tem nem advertência, é censura pública, né? Então, eu penso assim que foi um avanço para casa, não é algo fechado, daqui a amanhã, se houver entendimento de novo, mas se houver entendimento, porque não pode ser no canetaço, não pode ser a vontade individual de um ou de outro vereador, porque daí vai pensar que é casuísmo, que tem alguma coisa direcionada. Então tem que ser algo transparente, democrático, respeitar a opinião dos demais parlamentares. Vereador, continua discordando das alterações? Continuo, respeitando a opinião do vereador Adalberto, que pela sua formação é advogado, tem uma linguagem mais técnica e jurídica. Eu tenho mais a linguagem popular, a linguagem do povo, para que não aconteça na Câmara o que está acontecendo na Assembleia Legislativa com o Nelson Justus, que as 7 chaves inocentaram um cidadão, um deputado, que a sociedade toda sabe os desmandos que fez. Algumas correções. Primeiro, que não é a Comissão de Ética que tem o poder de suspender e de caçar vereador. A Comissão de Ética colhe as denúncias, ouve o denunciado e o plenário da Câmara decide. Então o vereador Adalberto se equivoca quando fala que são a Comissão de Ética que tem esse poder. Não. Passa pelo plenário da Câmara com os 17 vereadores. Até o caso de cassação de mandato. Quando você fala em ética, essa Comissão de Ética estava no esquecimento. Nós assumimos a Câmara por 16 dias e colocamos, por isso a polêmica. E por que é um tema polêmico? Porque mexe com a conduta dos homens públicos. Falou-se também em derrubada do voto secreto. Este vereador votou pela derrubada do voto secreto, sim. Quanto à questão da ética, de dificultar o acesso, claro que houve um avanço, a Comissão de Ética está aí instalada, mas, Diana e ouvintes, a nossa preocupação é o acesso com que o cidadão que tem uma denúncia contra um vereador vai ter que provar com documentos, com qualificações, com testemunhas. Isso pode ser feito durante a fase de investigação da própria Comissão de Ética. Nenhuma Comissão de Ética, eu confio nos vereadores, até porque na Câmara Municipal não tem ninguém mais honesto que ninguém, não tem ninguém mais sério que ninguém, todos são os responsáveis e, acima de tudo, o que mais vai prevalecer é o voto. Você tem, a maior força de você não é nem Comissão de Ética, a maior força de você é o seu voto. Aquele vereador que só fala, porque falar é fácil, aquele vereador que só fala, só discursa, no dia da eleição você pode mandar para casa. A Comissão de Ética é uma comissão formada justamente para isso, para verificar os desmandos, verificar uma possível decoro parlamentar, que a conduta do homem público tem que ser uma conduta exemplar. Então, no nosso entendimento, continua, já está aprovado, não tem mais o que mudar nesse momento, até hoje é a redação final, mas não permite mais fazer alterações nesse momento, mas eu, como vereador, vou propor ao presidente da casa que se faça uma nova comissão para mudar alguns pontos que nós achamos injustos, justamente para evitar que a impunidade prevaleça na Câmara Municipal. Vereadores, nosso objetivo aqui é abrir o diálogo, né? A gente não quer chegar a um senso comum, mesmo porque diálogo é cada um expor a sua ideia, cada um ir para casa com a sua, né? Como assim, achar que é melhor. E a última questão que eu quero perguntar aos senhores, agora que já foram colocadas as divergências, é sobre uma dúvida que eu tenho, né? Com relação a essa denúncia. Por que não se protege, por exemplo, o nome do cidadão, daquela pessoa que ele está denunciando? Em nenhum dos dois textos existe algo protegendo o denunciante, né? Eu, como cidadão, muitas vezes me sinto inibido de fazer uma denúncia contra um vereador, né? Então, por que não se coíbe isso, não se protege esse denunciante? O senhor pode começar, vereador. Olha, eu entendo que, repito, não se pode banalizar, não se pode simplificar assim, neste nível, um tipo de denúncia, repito, que pode, inclusive, constranger um determinado vereador. Fica fácil, por revanchismo político, por perseguição, por questão de intimidação, às vezes até de um parlamentar,
É fácil. Manda alguém, manda um laranja, manda algum familiar de algum assessor, seja lá quem for, fazer uma denúncia só para criar o fato, só para criar o constrangimento. Mas o senhor concorda comigo que para gerar constrangimento, para gerar problemas, quem sabe como gerar problemas vai gerar de qualquer jeito, vereador? Mas aí vai ter que observar a formalidade, aí vai ter que, digamos, instrumentalizar a sua denúncia. Só a palavra ou se esconder no anonimato, eu penso que não é a forma mais correta. E, na verdade, é bom que se diga também, este Código de Ética foi elaborado com base no Código de Ética do município de Curitiba, da Câmara Municipal de Curitiba. Então, não é nenhum absurdo, não é nenhuma aberração. Inclusive, repito, está ampliando as hipóteses de infração. Outra coisa, até para assessorar, né? O cidadão comum não tem formação jurídica para saber, mas é lógico. Basta ele ir até a comissão de ética, que a comissão de ética vai orientá-lo com a própria procuradoria da casa, olha, você precisa trazer isso, ou me informe aqui, e aí a pessoa vai ajudar também na redação. A pessoa, o procurador, a própria comissão vai orientá-lo nesse sentido, como faz a autoridade policial, como faz o Ministério Público. Então, repito, não se engessa. Agora, o que não pode haver, Giana, é tribunal de exceção. O que não pode haver é aos amigos do rei tudo, né? E aos inimigos os rigores da lei. Então tem que haver um bom senso, e este bom senso penso que foi refletido na votação da última sessão, onde 10 dos 16 vereadores que votaram estiveram a favor desta proposta. Vereador, o senhor também acredita que não se deve colocar o nome dessa pessoa que está denunciando, não se deve proteger esse nome da pessoa que está denunciando? A questão da denúncia anônima, Diana, consta nos dois... Só para garantir, não é questão de denúncia anônima, não sei se eu não fui clara aqui, né? Mas eu, antes de fazer a entrevista, eu estava verificando outros textos redigidos de comissões de ética, e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República diz o seguinte, que deve-se proteger a honra da pessoa investigada e a imagem da pessoa investigada e proteção à identidade do denunciante, que deve ser mantida sob reserva, se este assim desejar. Então, é essa a questão. Não é que eu quero ser anônimo perante a comissão de ética, mas, pelo menos, perante a pessoa que eu estou denunciando. Então, me permita fazer essa complementação. Então, se a pessoa não quiser se identificar, também pode ser simples. Ela vai no próprio Ministério Público, o Ministério Público vai ouvir a sua denúncia, vai manter o sigilo da sua identificação, e o próprio Ministério Público pode encabeçar esta investigação indiciária, inicial, e oferecer a própria denúncia na Câmara. Então, não se veda, não se proíbe, né? As instituições democráticas estão aí colocadas justamente para favorecer o cidadão. Então, aquele cidadão que se sentir, não, eu estou intimidado e não quero aparecer, ele tem toda a prerrogativa, olha, Ministério Público, olha aqui, promotor de justiça, eu tenho esta denúncia, só que eu não quero aparecer. Como é que nós fazemos? É simples. Mas aí a população tem que correr atrás, né, vereador? Essa é uma opinião minha. O senhor me corrija se o senhor achar que eu estiver errada. Claro. Mas é a comissão que tem que correr atrás, a população, o cidadão que tem que correr atrás, e daí, se não der aqui, eu vou lá. De repente, para eu me proteger contra os meus amigos que não, né, de repente vão privilegiar outros e não vão me privilegiar, então o cidadão não vai acabar pagando o pato com isso? Não, é isso que eu estou colocando. Ele vai se dirigir ao Ministério Público. Ele não vai aparecer de frente. Então, o mesmo trabalho que ele teria fazendo para a Comissão de Ética, ele pode fazer para o Ministério Público, que, repito, tem inclusive muito mais estrutura e até independência para averiguar determinados fatos. Agora, quando se tem uma falta grave, da menor ou a maior, independentemente, mas se tem elementos, indícios concretos, é importante que se faça a denúncia, a representação. E, repito, eu no meu site, nas minhas redes sociais, vou estar disponibilizando orientações e até um modelo, né, um roteiro para como apresentar essas denúncias. Vereador, para a gente encerrar, então, por favor, que a gente está com o tempo bem apertado. Sem dúvida. Finalizando, na minha passagem como presidente da Câmara, seria muito cômodo deixar esse projeto na gaveta como estava. Não, nós entendemos que a ética é a obrigação de qualquer homem público. Da mesma forma, foi falado aqui da Câmara de Curitiba. Que pena que os vereadores de Curitiba engessam a população. Não é porque lá engessa que aqui tem que engessar. Não, nós entendemos que a transparência tem que prevalecer. O acesso ao anonimato, ele é usado muito nas questões policiais. É um ponto a ser verificado também, Diana. Mas nós entendemos, acima de tudo, que a ética, a conduta, é no dia a dia, é nas ações, é no convívio social das pessoas. A Comissão de Ética está instalada, nós esperamos nos próximos dias a nomeação desses membros, mas acima de tudo, o trabalho é que vai dizer se as pessoas poderão, o dia a dia vai dizer, o tempo vai dizer
o engessamento, a dificuldade de um cidadão simples denunciar um vereador, esse que foi votado na Câmara. A dificuldade ao acesso. Isso não condiz mais com a realidade de hoje. A população quer trabalho, honestidade e transparência. Esse era o nosso entendimento principal. Infelizmente, a Câmara perdeu uma grande oportunidade. Vereadores, colocamos aqui as nossas ideias, mais alguma coisa? Acho que está. Tá ok? Então tá bom. Agradeço a presença dos dois vereadores aqui, né? Eu sei que de repente a situação é até desconfortável, de frente à TV, assim, de frente às câmeras, a gente fazer esse debate, mas obrigada pela presença dos senhores aqui.